A rede Casas Bahia é investigada por pagar propina para que um promotor favorecesse a empresa numa investigação de crime contra o consumidor. Segundo a denúncia, vendedores eram orientados a enganar os clientes a pagar mais, sem saber. Um promotor, um executivo e um advogado respondem a processo criminal em São Paulo e a justiça mandou bloquear 4 milhões de reais da empresa. Esta loja na Zona Sul de São Paulo foi o ponto de partida de uma grande investigação do Ministério Público para apurar crimes contra o consumidor. Vendedores das Casas Bahia eram orientados pelos chefes a enganar clientes. A estratégia: incluir no preço dos produtos uma garantia estendida e um seguro. Os casos foram parar na Promotoria do Consumidor. Mas o esquema foi revelado a partir de denúncias feitas por ex-vendedores em ações trabalhistas movidas contra as Casas Bahia. Eles contaram na justiça que eram obrigados a incluir esses serviços sem que o cliente soubesse. Os alvos eram pessoas simples que, ao comprar produtos na loja, acabavam pagando mais caro. A prática era formalizada. Não bastava uma conversa. Os gerentes mandavam e-mails para os vendedores com as instruções de como enganar os clientes. Esse advogado, especialista em direito do consumidor, explica que a prática é vista pela lei como venda casada, o que configura crime. A empresa que adota esse tipo de prática age com má fé e desrespeita os seus consumidores. Empurram goela abaixo um serviço, nesse caso a garantia estendida, ele é prejudicado na sua liberdade de escolha. As práticas ilegais provocaram a abertura de um inquérito civil. O Ministério Público fechou um termo de ajustamento de conduta com as Casas Bahia. A empresa declarou que era uma situação restrita a apenas uma loja e que concordou pagar R$500 mil de indenização. Mas não era bem assim que vinha acontecendo. Depois de assinado o acordo, denúncias continuaram chegando de várias partes do estado. A prática foi identificada em mais de 100 lojas. A justiça entendeu que a empresa descumpria o acordo, o que deveria ter rendido uma multa de mais de 250 milhões às Casas Bahia. O promotor do consumidor na época, Roberto Senise Lisboa, teve uma postura diferente. Ele concordou em cobrar das Casas Bahia R$1 milhão pelo descumprimento do acordo. O caso deu uma reviravolta a partir de uma denúncia feita pela ex-mulher do promotor. Ela afirmou que Senise cobrava propina para favorecer empresas que eram investigadas por ele, inclusive as Casas Bahia. A Procuradoria-Geral de Justiça denunciou o promotor, um advogado e um ex-executivo da empresa por corrupção e lavagem de dinheiro. Os três são réus num processo que está em andamento aqui, no Tribunal de Justiça de São Paulo. Na investigação, os procuradores descobriram o caminho do dinheiro que teria chegado às mãos do promotor. Um advogado, que servia de intermediário na transação, emitiu 3 boletos pagos pelas Casas Bahia no valor total de R$1 milhão. A quebra de sigilo bancário de envolvidos mostrou que depois de receber das Casas Bahia, o advogado sacou o dinheiro nesta agência bancária, a poucos metros do prédio do Ministério Público no centro de São Paulo. Minutos depois, o promotor Roberto Senise depositou a mesma quantia em espécie no banco que fica dentro do prédio da Procuradoria. A Via Varejo, que comprou as Casas Bahia durante a investigação, não soube explicar por que pagou os boletos emitidos pelo intermediário do promotor. A empresa acabou condenada a pagar R$700 mil no processo da venda casada. A Via Varejo responde a uma ação de improbidade administrativa pelo suposto pagamento de propina para o promotor favorecer as Casas Bahia. Em 2017, a Justiça determinou o bloqueio judicial de 4 milhões da empresa. O processo sigiloso ainda está em andamento. Nós entramos em contato com o promotor Roberto Senise, mas ele preferiu não falar sobre o assunto. Eu prefiro não falar porque eu prefiro sempre aguardar o decorrer do processo, sabe? Eu acho que é sempre melhor, porque qualquer coisa que pode falar pode ser mal interpretada, né?
No direito do consumidor, a gente fala nos hipervulneráveis. Hipervulneráveis são as pessoas de menor poder aquisitivo, de menor grau de instrução, de menor grau de discernimento. Toda vez que uma prática abusiva prevalece da hipervulnerabilidade dos consumidores, a conduta é mais grave e merece um agravamento na hora de aplicar a punição. Por e-mail, a Via Varejo declarou que repudia qualquer tipo de prática danosa ao consumidor e que não corrobora e não apoia que seus colaboradores realizem tal prática. A nota ainda afirma que, sobre o caso em questão, prestou todos os esclarecimentos necessários. Já a assessoria de comunicação do Ministério Público de São Paulo informou que o promotor Roberto Senise Lisboa está afastado desde agosto de 2017 e que ele ainda recebe pagamento porque não houve perda do cargo.